Olá, façamos hoje a leitura dos capítulos 5, 6, 7 e 8 de 2 Crônicas. Capítulo 5. Assim se completou toda a obra que Salomão fez para o templo do Senhor. Então Salomão trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado, isto é, a prata, o ouro e todos os utensílios, e os pôs nos depósitos do templo de Deus. A arca é levada para o templo. Então Salomão reuniu os anciãos de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias dos israelitas em Jerusalém, para trazerem a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Todos os homens de Israel se reuniram com o rei na festa no 7º mês. Depois que todos os anciãos de Israel chegaram, os levitas carregaram a arca e trouxeram a arca à tenda da revelação e todos os utensílios sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes levitas levaram tudo. Então o rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificavam ovelhas e bois. Eram tantos que nem se podia contá-los. Assim os sacerdotes trouxeram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar, no santuário interior do templo, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e suas varas. As varas eram tão compridas que suas pontas eram vistas no santuário interior, mas não era vista de fora. E a arca permanece ali até o dia de hoje. Na arca não havia coisa alguma, senão as 2 tábuas de Moisés, as 2 tábuas que Moisés tinha posto ali em Horebe, quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas ao saírem do Egito. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, todos os sacerdotes que se achavam presentes tinham se santificado, sem observarem a ordem dos seus grupos. Os levitas cantores, todos eles, isto é, Asaf, Remã, Jedutum e seus filhos e parentes, vestidos de linho fino, com símbolos, alaúdes e harpas, também estavam em pé ao lado oriental do altar, e juntamente com eles 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Quando tocaram as trombetas em uníssono e cantaram para seus ouvidos, louvando o Senhor e dando-lhe graças, e quando levantaram a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos de música, e louvaram o Senhor cantando, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Então a nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não conseguiram permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Aleluias, glórias a Deus, aleluias, glórias a Deus. Façamos agora a leitura do capítulo 6. Salomão abençoou o povo e dá graças ao Senhor. Então Salomão disse: o Senhor disse que habitaria na escuridão. Eu te edifiquei um templo para a morada, um lugar para a sua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou toda a comunidade de Israel. E toda a comunidade ficou em pé. E Salomão disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que cumpriu pelas suas mãos o que falou por sua boca a meu pai Davi, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para nela edificar um templo para o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser líder do meu povo Israel, mas escolhi Jerusalém para que o meu nome permanecesse ali, e escolhi Davi para governar sobre o meu povo Israel. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de edificar um templo ao nome do Senhor, Deus de Israel. Mas o Senhor disse a meu pai Davi: fizeste bem em colocar no teu coração o propósito de construir um templo ao meu nome. Entretanto, tu não edificarás um templo, mas teu filho,
que procederá de ti, edificará um templo ao meu nome. Assim o Senhor cumpriu o que havia prometido, porque eu me levantei em lugar de meu pai, Davi, e me assentei no trono de Israel, como o Senhor havia prometido. E edifiquei um templo ao nome do Senhor, Deus de Israel. E coloquei nele a arca, onde está a aliança que o Senhor fez com os israelitas. A oração de consagração do templo. Depois Salomão pôs-se diante do altar do Senhor, em frente de toda a comunidade de Israel, e estendeu as mãos, pois Salomão tinha feito uma plataforma de bronze de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, a qual tinha posto no meio do pátio. Ele subiu na plataforma e ficou de joelhos diante de toda a comunidade de Israel, e estendendo as mãos para o céu, disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem no céu, nem na terra, que guarda a aliança e a bondade para com os teus servos, que andam diante de ti de todo o coração. Que cumpriste o que prometeste ao teu servo Davi, meu pai. Sim, a tua mão cumpriu o que a tua boca declarou, como se vê neste dia. Senhor Deus de Israel, cumpre agora o que prometeste ao teu servo Davi, meu pai. Nunca te faltará diante de mim sucessor que se assente no trono de Israel, contanto que teus sucessores guardem o seu caminho para andarem na minha lei, como tu andaste diante de mim. Ó Senhor Deus de Israel, cumpra-se agora também a tua palavra que prometeste ao teu servo Davi. Mas, na verdade, habitaria Deus com os homens na terra? Nem os céus e os céus dos céus podem conter-te, muito menos este templo que edifiquei. Porém, atende a oração e a súplica do teu servo, para ouvires o clamor e a oração que teu servo faz diante de ti, ó Senhor, meu Deus. Que teus olhos estejam atentos dia e noite para este templo, para este lugar onde disseste que porias o teu nome, para ouvires a oração que teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem voltados para este lugar. Sim, ouve dos céus o lugar da tua habitação e perdoa. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Se alguém pecar contra seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve então do céu, age e julga os teus servos. Condena o culpado, fazendo recair o seu procedimento sobre a sua cabeça. Inocenta o justo, retribuindo-lhe segundo a sua justiça. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Quando o teu povo Israel for derrotado diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles voltarem para ti, confessarem o teu nome, e orarem e fizerem súplicas a ti neste templo, ouve então do céu e perdoa os pecados do teu povo Israel, e torna a trazê-lo à terra que deste a seus pais. Glórias a Deus, aleluia. Quando o céu se fechar e não houver chuva por causa do pecado contra ti, e eles orarem voltados para este lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, ouve então do céu e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e envia chuva sobre a terra, que deste ao teu povo por herança. Se houver fome ou praga, se houver seca ou ferrugem, gafanhotos ou largata, se o seu inimigo os cercar nas suas cidades, seja qual for a praga ou a doença que houver, toda oração e toda súplica que qualquer indivíduo ou todo o teu povo fizer, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para este templo. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Ouve então do céu, lugar da tua habitação, perdoa, retribuindo a cada um conforme todo o seu procedimento, segundo vires no coração.
Só tu conheces o coração dos filhos dos homens. É verdade. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Então eles te temerão e andarão nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Também quando o estrangeiro que não pertence ao teu povo Israel vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, da tua mão poderosa e do braço estendido, sim, quando vier e orar neste templo. Ouve do céu, lugar da tua habitação, e faze conforme tudo o que o estrangeiro clamar a ti, a fim de que todos os povos da terra conheçam teu nome e te tenham como teu povo Israel, e saibam que este templo que edifiquei é chamado pelo teu nome. Quando teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, seja qual for o caminho pelo qual enviares, e orar a ti, voltado para esta cidade que escolhestes, e para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve então do céu a sua oração e sua súplica, e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares ao inimigo, de modo que os levem em cativeiro para alguma terra longínqua ou próxima, se caírem-se na terra, para onde forem levados em cativeiro, e se converterem e te suplicarem na terra do seu cativeiro, dizendo: pecamos, nos desviamos e agimos com maldade. Se voltarem a ti de todo o coração e de toda a alma, na terra do seu cativeiro, a que os tenham levado cativos, e orarem voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para a cidade que escolheste, e para o templo que edifiquei ao teu nome. Ouve então do céu, lugar da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas. Defende a sua causa e perdoa o teu povo que tiver pecado contra ti. Ó meu Deus, estejam agora os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Senhor Deus, levanta-te agora e vem para o lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, que os teus sacerdotes sejam vestidos de salvação, e os teus santos se alegrem na sua bondade, ó Senhor Deus. Ó Senhor Deus, não rejeites teu ungido, lembra-te das tuas misericórdias para com teu servo Davi. Façamos agora a leitura do capítulo 7, do livro de 2 Crônicas, da Bíblia Sagrada. A glória de Deus mostra a sua aprovação. Quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Glória a Deus, aleluia. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor havia enchido o templo. Glória a Deus, aleluia. Quando todos os israelitas viram fogo descer e a glória do Senhor sobre o templo, prostraram-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram o Senhor e lhe deram graças, dizendo: porque ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. O rei Salomão ofereceu 22.000 bois e 120.000 ovelhas em sacrifício. Assim o rei e todo o povo consagraram o templo de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para dar graças ao Senhor, e que eram usados quando Davi louvava, dizendo: porque o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes tocavam trombetas diante deles,
e todo Israel ficava em pé. Salomão consagrou também o centro do pátio que ficava na frente do templo do Senhor, porque ali ofereceu os holocaustos e a gordura das ofertas pacíficas, pois o holocausto, a oferta de cereais e a gordura não cabiam no altar de bronze feito por Salomão. Assim, naquele templo, Salomão celebrou a festa durante 7 dias, e todo Israel estava com ele, vindo desde Lebo-Hamate até o rio do Egito, formando uma grande comunidade. No 8º dia, celebraram uma assembleia solene, pois havia celebrado a dedicação do altar durante 7 dias e a festa durante 7 dias. No 23º dia do 7º mês, ele enviou o povo para casa, e este seguiu alegre e de coração feliz, pelo bem que o Senhor havia feito a Davi e a Salomão e ao seu povo Israel. Amém, aleluia, glórias a Deus. Deus aparece a Salomão pela segunda vez. Assim, Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Realizou com êxito tudo quanto havia planejado fazer no templo do Senhor e no seu próprio palácio. Então o Senhor apareceu a Salomão de noite e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, aleluia, glórias a Deus. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente fixos nele. Amém, aleluia, glórias a Deus. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou teu pai Davi, fazendo conforme tudo o que te ordenei, obedecendo aos meus estatutos e às minhas normas, então confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com teu pai, Davi, dizendo: não te faltará sucessor que governe Israel. Mas se vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos entreguei, e passardes a cultuar outros deuses e os adorardes, então vos tirarei da minha terra, que vos dei, e lançarei então vos tirarei da minha terra que vos dei, e lançarei da minha presença este templo que consagrei ao meu nome, e farei com que seja motivo de zombaria entre todos os povos. Quem passar por este templo tão majestoso ficará espantado e dirá: por que o Senhor fez assim a esta terra e a este templo? E lhe responderão: porque abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os cultuaram. Por isso trouxe todo este mal sobre eles. Façamos agora a leitura do capítulo 8. Salomão edifica cidades. Depois de 20 anos, nos quais Salomão tinha edificado o templo do Senhor e o seu próprio palácio, Salomão construiu as cidades que Irão tinha lhe dado e estabeleceu nelas os israelitas. Depois Salomão foi a Ramate-Zobá e a conquistou. Ele construiu Tadmor no deserto e todas as cidades celeiros que construiu em Ramate. Também construiu Bet-Haron, tanto a alta como a baixa, cidades fortes, com muros, portas e ferrolhos. E também Baalate e todas as cidades celeiras que Salomão tinha, e todas as cidades para os seus carros e as cidades para os seus cavaleiros.
e tudo quanto Salomão desejava construir em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. A tarefa dos estrangeiros e dos israelitas. Quanto a todos os remanescentes, descendentes dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus, os que não pertenciam a Israel, que ficaram depois deles na terra, os quais os israelitas não destruíram, Salomão lhe impôs trabalho forçado até o dia de hoje. Mas Salomão não fez nenhum israelita escravo para a sua obra. Estes eram homens de guerra, chefes dos seus capitães, chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais do rei Salomão, 250, que presidiam sobre o seu povo. Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para os palácios que havia construído para ela, pois disse: minha mulher não morará no palácio de Davi, rei de Israel, porque os lugares nos quais a arca do Senhor entrou são santos. Glória a Deus, aleluia. Salomão dedica tudo ao Senhor. Então Salomão ofereceu sacrifícios ao Senhor sobre o altar do Senhor que havia construído diante do pórtico. Isso de acordo com o mandamento de Moisés para as ofertas diárias, dos sábados e das luas novas, e das 3 festas anuais, a saber, a festa dos pães sem fermento, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. Também conforme a ordem de seu pai Davi, designou os turnos dos sacerdotes para os seus cargos, e os levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e ministrarem diante dos sacerdotes, como exigia o dever de cada dia. E ainda os porteiros, de acordo com os seus turnos em cada porta, pois assim havia ordenado Davi, o homem de Deus. Os sacerdotes e os levitas não se desviaram em nada do que o rei lhes ordenara, especialmente no tocante aos tesouros. Assim se executou toda a obra de Salomão, desde o dia em que se lançaram os fundamentos do templo do Senhor, até terminar. Assim se completou o templo do Senhor. Então Salomão foi a Zion-Geber e a Elate, à beira do mar, na terra de Edom. Irão enviou-lhes navios e marinheiros por todos os seus servos, e ele, por meio de seus servos. E eles foram a Ofir com os servos de Salomão e tomaram de lá 450 talentos de ouro e os trouxeram ao rei Salomão. Encerramos assim a leitura dos capítulos 5, 6, 7 e 8 do livro de 2 Crônicas da Bíblia Sagrada. Continuamos louvando, adorando ao Senhor. Senhor, nós confessamos aqui os nossos pecados, somos falhos, somos pecadores. Pecamos assim muitas vezes que somos submetidos a situações de estresse, situações assim de conflito, ser humano de um modo geral. Muitas vezes, nesse momento, quando Jesus estava ali no Getsêmani, que significa a prensa, né? Estava sendo prensado ali. Ele não pecou, ele não desistiu da cruz. Mas nós não temos essa força no nosso Senhor Jesus. E muitas vezes, na hora da prensa, você então peca, você então desiste do Senhor. Então, que o Senhor possa nos dar força, mesmo quando estivermos na prensa. Em nome de Jesus, que possa sair de nós o puro azeite, o azeite de oliva, o extra virgem no momento da prensa. Em nome de Jesus. E que não saia de nós, nunca em nossas vidas, no momento da prensa, a raiva, a ira, o desejo de vingança, o desejo de sobressair-se, o desejo de se exaltar, o desejo de pisar, o desejo de vingança, o desejo de fazer do meu jeito, o desejo de ser da minha vontade. Mas que possamos, no momento da prensa, deixar cair assim, de nosso coração, de nossa alma, como o Senhor Jesus deixou cair gotas de sangue, deixamos cair gotas do puro azeite extra virgem, que representa o Espírito Santo de Deus em nossa vida.
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesse dia de hoje, nos proteja, que leve cessar fogo a essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Em nome de Jesus é que clamamos. Amém.